Você já foi julgado injustamente ou já tirou conclusões precipitadas sobre alguém? O julgamento humano muitas vezes é falho, parcial e motivado pelo orgulho. Mas será que temos o direito de julgar os outros? O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Imagine a seguinte cena. Você vê uma pessoa sentada em um banco, mal vestida, com um olhar perdido. Sem conhecer sua história, você logo pensa: essa pessoa deve ter feito escolhas erradas da vida. Mas e se eu te dissesse que essa pessoa perdeu tudo por uma tragédia inesperada? Que ela já ajudou muitas pessoas antes de estar nesta situação. Muitas vezes julgamos sem conhecer os fatos. E a Bíblia nos ensina que essas prerrogativas pertencem exclusivamente a Deus. Hoje vamos refletir sobre a importância da humildade e da compaixão ao lidar com os outros. Se você quer entender o que a palavra de Deus ensina sobre julgamento e misericórdia, fica comigo até o final desta lição. Antes de começarmos, já deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender esta verdade tão importante. E agora vamos mergulhar nesta lição. Estamos estudando a lição número 9 da classe de jovens, que tem o tema autenticidade e julgamento alheio. O texto principal: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Julgar e desprezar os irmãos da fé pode nos colocar em uma posição perigosa diante de Deus. Somente Ele tem o conhecimento perfeito e a justiça absoluta. Ao assumir o papel de juízes, corremos o risco de agir com parcialidade e preconceito, esquecendo que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Antes de criticar ou menosprezar alguém, devo lembrar que também sou falho e dependo da graça de Deus. Em vez de julgar, preciso cultivar a empatia e o amor, ajudando meus irmãos em sua caminhada cristã e buscando edificação mútua. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, e Tiago capítulo 4, versículo 11 ao 12. Julgar e falar mal dos outros nos coloca em uma posição que não nos pertence. Somente Deus é o verdadeiro juiz, pois Ele conhece o coração de cada um. Quando condenamos alguém, corremos o risco de agir com injustiça e orgulho, esquecendo que também somos falhos e dependentes da graça divina. Em vez de apontar os erros dos outros, devo olhar para a minha própria vida e buscar crescimento espiritual. Deus me chama para exercer misericórdia e edificação, e não para julgar ou criticar meus irmãos. Que minhas palavras e atitudes sejam guiadas pelo amor e pelo temor ao Senhor. A introdução: já sabemos que a carta de Tiago é rica em conselhos práticos para uma vida cristã próspera. Na lição deste domingo, veremos os conselhos e advertência a respeito do julgamento alheio. Tiago nos exorta que todo e qualquer julgamento pertence exclusivamente a Deus. Então, vamos refletir a respeito da natureza do julgamento dos homens. A soberania de Deus como único juiz e necessidade de prática, a humildade e a compreensão nas relações interpessoais. Tópico 1. A natureza do julgamento humano. Subtópico 1. Cuidado com a precipitação. Muitas vezes julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiça. Por isso, Tiago aborda os efeitos maléficos dos conflitos, disputas e o julgamento entre os irmãos. Ele identifica o orgulho e a cobiça como as raízes desses conflitos e chama os crentes à humildade e à submissão a Deus. A exortação
não faleis mal uns aos outros. É uma advertência divina para evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. No grego, a expressão utilizada é katalaleite, que pode ser traduzida como caluniar ou difamar. Pessoas ausentes que não podem se defender das injúrias. Falar mal dos outros prejudica a reputação alheia, mas também mina a unidade e o amor dentro da igreja, levando à mornidão espiritual. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Julgar, conhecer todos os fatos, pode nos levar a cometer grandes injustiças. Mateus 7, versículo 1 ao 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. A forma como tratamos outros será a mesma com que serviremos. A forma como tratamos os outros será a mesma com que seremos tratados. O julgamento precipitado não apenas fere o próximo, mas também nos torna passíveis do mesmo juízo. A língua é uma ferramenta poderosa que pode edificar ou destruir. Quando julgamos sem conhecer os fatos, estamos nos colocando no lugar de Deus e caindo no erro da soberba. Antes de emitir qualquer opinião sobre alguém, devo refletir se conheço todos os fatos e se minha palavra edificam ou distorcem. Deus me chama para cultivar a humildade e evitar julgamentos precipitados, promovendo a paz e a unidade na igreja. Subtópico 2. Falta de conhecimento. Somos limitados em nosso conhecimento. Por isso, quando julgamos os outros, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas ou erradas. Tiago prossegue dizendo que seguem falar mal de um irmão e julga a seu irmão, na verdade, fala mal da lei e julga da lei. Aqui, lei provavelmente se refere à lei régia, mencionada em Tiago 2, versículo 8. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Criticar e julgar os outros é, portanto, uma violação direta deste mandamento. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Apenas Deus conhece o coração e as intenções verdadeiras das pessoas. Em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O julgamento humano é falho, pois se baseia em impressões superficiais. Julgamentos precipitados podem levar a graves injustiças e feridas. Como não possuímos conhecimento completo, qualquer crítica ou acusação pode ser baseada em suposições erradas. Isso apenas prejudica o nosso irmão, mas também nos torna culpados de desobedecer ao mandamento do amor. Antes de formar qualquer opinião sobre alguém, devo lembrar que minha visão é limitada. Em vez de criticar, devo buscar compreender e agir com misericórdia. Deus me chama para amar e edificar, não para condenar sem conhecimento. Subtópico 3. Julgamentos e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores ou mais justos, ignorando nossos próprios defeitos e falhas. O julgamento, como resultado do orgulho, não só nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica nossos relacionamentos. Ele cria divisões, ressentimentos e impede a verdadeira comunhão. O orgulho é um sentimento negativo que nos faz sentir superiores aos outros. Ele nos impede de enxergar as nossas próprias falhas e nos leva a focar nos erros dos outros. Nas Escrituras Sagradas, este sentimento é repetidamente condenado como um pecado que nos afasta de Deus. Quando julgamos os outros com base em nossas percepções e sentimentos, estamos essencialmente dizendo que somos melhores ou mais justos
do que eles. Esse é um ato de presunção que contraria a humildade, a santidade e a justiça de Deus. Provérbios 16:18. A soberba procede da ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é um caminho perigoso que leva à destruição. Lucas 18:14. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A verdadeira grandeza está na humildade, não na superioridade sobre os outros. O orgulho cega e nos faz esquecer que somos igualmente falhos diante de Deus. Julgar os outros a partir de uma posição de superioridade nos afasta da humildade e da graça de Deus. Esse comportamento não apenas compromete nosso relacionamento com Ele, mas também causa divisões e ressentimento na igreja e na família. Antes de apontar os erros dos outros, devo refletir sobre minhas próprias falhas e buscar a humildade. O verdadeiro cristão não se exalta, mas reconhece que dispensou da misericórdia de Deus. Em vez de julgar, devo orar pelos outros e buscar ajudar com amor. Tópico 2. A soberania de Deus como único juiz. Subtópico 1. Conhece tudo. Tiago 4:12 afirma: há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Deus é o único que possui conhecimento perfeito, onisciência de todas as situações e das intenções dos corações humanos. Por essa razão, somente Ele tem autoridade para julgar, salvar e destruir. Ao tomar para nós o papel de juiz, estamos usurpando a autoridade do Senhor. Esse conhecimento absoluto garante que seus julgamentos sejam sempre perfeitos e equitativos, pois Ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer o juízo toda boa obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada escapa do julgamento justo de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Cada um será julgado por Deus, e não por homens. Quando assumimos o papel de juiz, estamos ignorando a soberania de Deus e nos colocando em uma posição que não nos pertence. Isso pode nos levar ao erro e à justiça, pois nosso conhecimento é limitado e falho. Em vez de julgar os outros, devo confiar que Deus é o justo juiz e entregar a Ele qualquer julgamento. Meu papel é amar, compreender e interceder pelos meus irmãos, sabendo que Deus vê tudo e julga com justiça. Subtópico 2. Justiça perfeita. Somente Deus é justo. Sua justiça é parte de sua natureza, santa, ao contrário do ser humano, que é imperfeito e injusto. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Moisés nos diz que Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são Deus, é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é Deus, julga com equidade, assegurando que cada pessoa receba exatamente o que merece, de acordo com sua perfeita justiça. Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. A justiça de Deus é inabalável e fundamentada na verdade. Romanos 2, versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Deus julga com imparcialidade, dando a cada um conforme merece. O ser humano, por sua natureza pecaminosa, está sujeito ao erro e à parcialidade. Quando tentamos julgar os outros, corremos o risco de agir injustamente.
devemos nos lembrar de que somente Deus julga com perfeição e equidade. Em vez de cultivar no meu próprio senso de justiça, devo me render à vontade de Deus, sabendo que Ele sempre julga com retidão. Minha função é praticar a misericórdia e deixar que Deus seja o juiz supremo. Subtópico 3. Autoridade exclusiva. Deus possui autoridade exclusiva para julgar porque Ele é o Criador de todas as coisas. Sua soberania abrange todo o universo e, por ser o Criador, tem direito sobre as criaturas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A usurpação dessa autoridade é uma afronta à soberania divina e um sinal de falta de humildade e submissão da nossa parte. A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, onde o Senhor julgará todos os seres humanos, com base em suas obras e em sua fé em Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Romanos, capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um será responsável diante de Deus, não diante dos homens. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Haverá um julgamento final, onde Deus revelará tudo o que foi feito. Tomar para si o papel de juiz é um erro grave. Deus não nos deu autoridade para julgar os outros, mas sim para viver em humildade e obediência. Quando julgamos injustamente, estamos nos colocando no lugar de Deus, o que é um sinal de orgulho e rebeldia. Devo reconhecer que somente Deus tem o direito de julgar. Em vez de me preocupar com os erros dos outros, preciso focar em minha própria caminhada e viver em santidade diante do Senhor. Tópico 3. A humildade e a compreensão entre irmãos. Subtópico 1. Evite criticar. Tiago nos aconselha a não falar mal uns dos outros. Versículo 11. E para que isso aconteça, precisamos ter uma atitude de humildade com os irmãos, reconhecendo nossas próprias fragilidades, ao nos lembrar que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e falar mal dos outros. A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia. Em vez de críticas, não podemos jamais compactuar com os erros dos irmãos, mas precisamos orar para que haja arrependimento e crer no perdão e na misericórdia divina. Em Efésios 4, versículo 9, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Nossas palavras devem edificar e fortalecer e não destruir. Tiago 4, versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. A crítica destrutiva gera divisão e desunião entre os irmãos. Devemos ter cuidado com o que falamos, pois palavras podem ferir profundamente e enfraquecer o testemunho cristão. Devo sempre avaliar minhas palavras antes de falar sobre alguém. Se algo precisa ser corrigido, que seja feito em amor e oração, buscando edificação e não destruição. Subtópico 2. Ame. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus. Mateus 22, versículo 37 ao 40. E diga algo bom. Jesus ensina em Mateus 7, versículo 3 ao 5, que devemos primeiro remover a trave do nosso olho antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Obedecer ao mandamento de amar ao próximo implica falar e agir de maneira a edificar e não a destruir. O amor ao próximo
é um dos pilares do ensinamento cristão, e o verdadeiro amor se manifesta em palavras e ações que promovem o bem-estar e o crescimento do outro. Falar mal dos outros evidencia falta de amor. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, tratamos as falhas dos outros com a mesma compreensão e paciência com que gostaríamos de ser tratado. Mateus 22:39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verdadeiro amor se reflete na forma como tratamos os outros. 1 Coríntios 3:4-5. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor verdadeiro nos impede de falar mal ou agir com dureza contra os outros. A falta de amor, ao falar dos outros, pode causar danos irreparáveis. A crítica sem amor destrói relacionamentos, gera ressentimentos e pode afastar as pessoas da fé. Antes de falar sobre alguém, devo me perguntar: minhas palavras estão edificando ou destruindo? O amor deve guiar minhas atitudes e palavras para que reflitam o caráter de Cristo. Subtópico 3. Seja misericordioso. Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo. E nós, se quiséssemos ter bons relacionamentos, precisamos nos esforçar para entender as circunstâncias e lutas dos outros, oferecendo apoio e compaixão em vez de julgamento. Lucas 6:36. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. A misericórdia é um reflexo do próprio caráter de Deus em nós. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Nossa identidade em Cristo nos chama a demonstrar misericórdia e compaixão. A falta de misericórdia pode tornar nossos relacionamentos frios e distantes. Quando julgamos sem compaixão, afastamos-nos das pessoas e demonstramos um espírito contrário ao de Cristo. Hoje, posso escolher entre julgar ou demonstrar misericórdia. Optar pela misericórdia é seguir o exemplo de Cristo e cultivar relacionamentos mais saudáveis e cheios de amor. Conclusão: esta lição nos oferece uma visão clara sobre o julgamento alheio, enfatizando que essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus. A tendência humana de julgar precipitadamente, sem pleno conhecimento e muitas vezes por orgulho, deve ser substituída por uma atitude de humildade e compreensão. Deus, sendo o único juiz justo e conhecedor de todas as coisas, chama-nos a deixar toda a avaliação em suas mãos, ao evitar a condenação e promover a misericórdia. Refletimos-nos a verdadeira autenticidade cristã e caminhada mais próximo do coração de Deus. Que possamos praticar a graça e a compaixão, deixando o julgamento para aquele que é verdadeiramente digno e capaz de exercê-lo. Hoje refletimos sobre um tema essencial. O julgamento pertence somente a Deus. Vimos que Ele é o único justo, conhece todas as coisas e nos chama a agir com humildade e misericórdia. Em vez de criticar, devemos amar. Em vez de condenar, devemos compreender. Esta é a verdadeira marca do cristianismo. Agora pare e pense. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Você tem falado mais palavras de crítica ou de edificação? Tem olhado para os outros com misericórdia ou com dureza? Deus nos convida a refletir o seu caráter, deixando o julgamento para Ele e escolhendo viver em amor. E aí, você aceita esse desafio? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero agir com misericórdia. Assim, você assume um compromisso diante de Deus e encoraja outras pessoas a fazer o mesmo. Se esse vídeo abençoou sua vida, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, para não perder nenhum estudo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.